E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica que acabou de ser jogada entre Magnus Carlsen e Arjun Erigaisi no Norway Chess. Essa partida pode ser considerada uma aula de como você joga inglesa, de quais são os planos principais da abertura inglesa por parte do Magnus, e ela contém também uma aula de final de jogo que mostra por que o Magnus Carlsen é o Magnus Carlsen, né? Então, sem mais delongas, vamos à partida. Nós temos peão em C4 por parte do Magnus, a abertura inglesa, e o Arjun Erigaisi responde com peão em C5, que é a variante simétrica. A variante simétrica da inglesa é muito empatativa, porque normalmente o jogador de pretos vai fazer tudo que as brancas fazem, mantendo a simetria, talvez até o lance de número 20. Então, vamos ver o que o Magnus preparou aqui para tentar tirar o Arjun Erigaisi de preparação, se é que ele vai tentar de alguma maneira romper. Nós temos peão em G3 por parte do Magnus, preparando para finquetar o bispo de casas claras. Já que tem um peão em C4, o bispo não vai ser a faca mais afiada da gaveta nessa diagonal. Normalmente a gente aumenta o nosso controle sobre a casa D5, finquetando ele mesmo. Vem então peão em G6 por parte do Arjun, bispo em G2, bispo em G7, cavalo em C3, cavalo em C6, e aqui você já entendeu, a inglesa tende a ser muito simétrica, e se as brancas continuarem no plano típico, cavalo F3, vai vir cavalo em F6, se as brancas fizerem o roque, vai vir o roque das pretas. Então agora é uma hora, assim, pro Magnus tentar alguma coisa de novo, e ele joga a torre em B1, que não é muito popular nessa ordem de lances específica nesse momento. O que o Magnus está tentando fazer é acelerar o plano da inglesa de expandir na ala da dama com A3 e B4 antes de finalizar o desenvolvimento dele na ala do rei. Normalmente você tira o cavalo, faz o roque antes de jogar esse A3 e B4, por exemplo, mas dessa maneira ele tá pelo menos rompendo a simetria. Torre B8 não é um lance muito normal para o jogador de preto jogar, porque contanto que ele mantenha repetindo lances que o Magnus fizer, a ruptura do Magnus obviamente vai chegar antes porque ele tá jogando de brancas. Então o Arjun joga cavalo em F6, nós temos peão em A3 aqui por parte do Magnus, e a ideia geral aqui das brancas vai ser jogar o lance peão na casa de B4. Qual que seria a intenção de jogar peão em B4? A ideia seria, se o jogador de pretos não fizer nada, vamos dizer que ele faça um roque, vai vir peão em B4, expandindo na ala da dama e dando muita força ao bispo, e aí vai ficar muito difícil para as pretas desenvolverem a ala da dama, certo? Porque depois de peão toma, tá vindo B5 aqui das brancas, e novamente, se for permitido, vamos dizer que D6, B5 e cavalo em E5, você começa a perceber que tá difícil mesmo, né? O jogador de brancas deu muita força ao bispo, pegou muito espaço, tá chutando as peças do jogador de pretas, vai seguir desenvolvendo normal. Cavalo em F3, esse D3 aqui foi para defender o peão do C4, e essa é uma posição teórica, já tem 4 jogos exatamente nessa posição, com essa exata ordem de lance aqui na base de dados, e todos os 4 foram vitórias para o jogador de brancas. Então dá para ver que essa acelerada no plano de A3 em B4, ela tende a dar muito certo se o jogador de pretas ignorar. Então, quando o Magnus joga peão na casa de A3, o que o Arjun faz é praticamente um lance forçado. Ele joga peão na casa de A5. Não pode deixar o B4 vir com tanta facilidade. E o lance peão em A5 aqui por parte do Arjun, de fato, lida com a ameaça do jogador de brancas de jogar peão na casa de B4, no entanto, vem com o enfraquecimento de 2 casas aqui na ala da dama. Então, o Magnus segue com o peão na casa de D3, e nessa posição nós temos o lance que já diferencia essa partida de todas as outras, porque pretas podem seguir na estrutura de peões simétrica, jogando peão na casa de D6, e isso já foi jogado algumas vezes, ou o roque seguido depois por peão na casa de D6 e mantendo a estrutura de peões bem simétrica, mas nessa posição as pretas jogam peão em E6, e nós temos o primeiro lance da partida que nunca foi jogado, e agora no lance de número 7 estamos num jogo fora de teoria, fora dos livros, uma posição completamente nova. O E6 aparentemente deve ter sido jogado pensando em expandir com D5 no futuro, né, que vai ser um lance bem libertador se o jogador de pretas conseguir jogá-lo. Vem então pelo Magnus, cavalo em F3, as pretas fazem o roque, e o Magnus começa então a ameaçar os peões aqui do Arjun Erigaisi, não dando tempo para que o mesmo jogue com o peão em D5. Ele começa com bispo em E6, gerando um ataque ao peão da casa de C5, forçando o Erigaisi a jogar dama em E7, defendendo o peão, e ele segue ameaçando com o cavalo na casa de A4. Novamente, não tem tempo de você jogar D5, você tem que jogar D6 para não perder o peão, certo? E nessa posição, o Magnus faz o roque. E aqui, você já começa a ver que tá começando a ficar complicado para as pretas jogarem a posição por conta da falta de desenvolvimento da ala da dama. A torre e o bispo parecem não estar participando do jogo e ter uma ameaça, talvez, de você jogar cavalo na casa de B6, pegando o par de bispos, e vocês já viram como é o Magnus com o par de bispos, né? Ele vai romper a posição e vai ficar muito difícil de jogar.
Então, torre em B8 é a escolha do Arjun Erigaisi tentando forçar o B5, certo? E a ideia de tentar forçar o B5 no futuro, uma vez que o cavalo esteja bem protegido, é claro, é você poder finalmente liberar esse bispo para jogar pela casa de B7, contestando a diagonal do fianchetto. E nessa posição, o Magnus rompe o centro do tabuleiro, jogando o peão na casa de D4, e nós temos já o momento crítico da partida surgindo, porque depois de peão toma e cavalo por D4, o Magnus rompeu o centro para esse par de bispos começar a jogar, ameaçando a ala da dama, e de repente vai ficar muito difícil para o jogador de pretas de alguma maneira não ter que sangrar material. Inclusive, a gente está ameaçando 2 vezes a casa de C6, então já tem uma ameaça de ganhar material com o bispo toma cavalo, e na sequência cavalo toma, dando duplo na dama e na torre do Arjun Erigaisi. E é muito lógico que o Arjun jogou, ele jogou cavalo por cavalo, que na verdade é um lance que acaba dando uma vantagem para o jogador de brancas, e é um lance que lida com a ameaça de maneira imediata, mas o que ele deveria ter jogado de verdade é o lance cavalo em G4. Esse é um lance intermediário muito difícil de se jogar, afinal de contas tem 2 ataques na casa de C6, mas ele é um lance que de fato segurava. A ideia sendo que nessa posição, se você jogar bispo por cavalo, certo? Tem um lance intermediário cavalo por E3 antes de você tomar lá. Então depois de peão toma cavalo, se você tomar você vai levar o duplo, então tem mais um lance intermediário, né? Que é o peão em E5. E a posição, na verdade, é melhor para o jogador de pretas, porque a nossa estrutura de peões ficou muito debilitada, e a gente tem que escolher se vai salvar o bispo ou se vai salvar o cavalo, né? Vamos dizer que você volte o bispo para a casa de G2, peão toma cavalo, peão toma de volta, e as pretas ainda vão ganhar um peão aqui na casa de D4 com dama cheque. Se você tirar o cavalo, né, tipo cavalo em B5, o jogador de pretas vai tomar de volta o bispo, e a nossa estrutura de peões também é uma estrutura de peões que somente uma mãe seria capaz de amar. Nessa ordem de lança a gente tem dama por D6, ganhando material temporariamente, mas logo ele vai ser perdido, porque a estrutura de peões aqui do jogador de brancas é extremamente debilitada. Então, esse cavalo em G4, ele era o lance crítico, certo? E aí a gente não tomaria de bispo, a gente provavelmente tomaria de cavalo, mas mais uma vez aqui a gente não tem tempo de sair ganhando material, né? Se você jogar bispo por peão de C, cavalo por E3, a estrutura fica muito debilitada para o jogador de brancas, então melhor só tirar o bispo daqui, né? Algo como bispo em B6, bispo em D2, alguma coisa do gênero, tá muito melhor a posição para o jogador de pretas nessa linha do que na que o Arjun escolheu. O Arjun escolheu trocar cavalo, certo? E aí, bispo toma D4. Mas se você for ver essa posição resultante, com um par de bispos mirando a ala da dama, é muito difícil do jogador de pretas envolver a torre e o bispo na partida. O Arjun joga peão na casa de B5, que é um lance super natural, tentando jogar bispo B7 na próxima, peão toma, torre toma, e aí você já começa a ver a força do par de bispos, porque depois de cavalo na casa de C3 chutando a torre, torre em B8, o Magnus simplesmente vai atrás do peão de A, com dama em A4, e a verdade é que você não tem como defender, né? Porque nessa posição, o par de bispos ele é tão potente que se você tentar algo como dama na casa de D8 segurando e a dama parar de defender A7, né? Dama em D8 segurando, bispo em A7 ganha aqui a qualidade, né? Então, é o tipo de posição que não dá para segurar o peão. E se dama em C7, a gente joga a torre C1, forçando você a jogar dama em D8 ou forçando você a abandonar o peão, porque você não pode ficar nesse descoberto por muito tempo, né? O descoberto de cavalo aqui é muito cruel. Por consequência, depois do dama em A4, o par de bispos se torna uma ameaça enorme aqui na posição do Arjun Erigaisi, então ele prefere abandonar o peão de A, ele joga bispo em B7. Falando, tudo bem, eu vou abandonar o peão, é um peão lateral, não vai fazer tanta diferença se você ter um peão a mais, porque eu tenho um grande centro de peões que eu vou avançar com o tempo nas suas peças, e eu vou trocar a sua peça mais valiosa, que é o bispo do fianchetto, certo? O seu rei vai ficar muito debilitado. Então, pelo menos alguma compensação por isso eu vou ter. Bispo toma bispo, dama toma e dama por A4, e agora o Arjun Erigaisi começa a avançar o seu centro de peões, provando sua compensação. Peão em E5, bispo em E3 e peão em D5, ameaçando o duplo, com peão na casa de D4. E, assim, é inegável que alguma compensação pelo peão o Arjun Erigaisi tem no momento. Mas, quanto mais peças o Magnus conseguir trocar, mais a posição vai ficando a favor do jogador que tem mais material. Então o Magnus começa com bispo em G5, já ameaçando tomar o cavalo. Vem peão em D4, que estava ameaçado o peão também, né? A ideia é se a gente tomar o cavalo, o peão vai cair na sequência, então peão em D4, e o Magnus decide trocar na casa de F6 primeiro, e depois tirar o cavalo para a casa de D5, ameaçando o bispo. Bispo vai para a casa de G5, cavalo em B4 aqui por parte do Magnus, e bispo em D2, cravando o cavalo,
e forçando, na verdade, a vitória de um peão, porque tá ameaçando essa casa 3 vezes, trocando material, trocando o peão de E pelo peão de A. Então a gente tem dama por E5 e bispo toma cavalo, seguido por dama toma peão. Teoricamente, esse é um final empatado, certo? Por quê? É um final onde brancas têm um peão a mais, mas ele é um peão isolado, tá muito longe da promoção, e um peão a mais nesse tipo de final não é suficiente para ganhar, né? Então esse é um final que já foi estudado, já tá resolvido, vamos dizer assim, que normalmente é considerado um final empatado com o melhor jogo pelo jogador de pretas, e o computador tá dando aqui 0,3 de vantagem para as brancas, que é muito pouco, né? É basicamente qualquer coisa menor do que 1 na análise do computador. Para jogos humanos é uma coisa que você tem que ignorar. E aí, o Magnus vai provar que as coisas não são tão fáceis assim, que você sempre tem que jogar para vitória, mesmo que teoricamente a coisa esteja empatada. Torre D1 joga o Magnus, torre em E8 joga o Arjun, indo atrás do peão de E, e a gente tem dama em F4, torre por E2, torre por D4, dama em B7, e nessa posição parece que o Arjun vai segurar muito bem o empate, tá com 3 ataques no peão, o peão parece que vai cair no próximo lance, né? Não parece ter muita coisa que as brancas possam fazer. Talvez algo como torre na casa de D2, forçando troca, e vamos dizer que o Arjun decida trocar, né? Não seria a coisa mais inteligente a fazer, quanto mais vai trocando, mais fácil fica de prover o peão. Então o Arjun talvez jogasse a torre na casa de E7, e a ideia seria que esse daqui é o único ponto de pressão do jogador de pretas, mas também é o único ponto que o jogador de brancas pode usar para fazer progresso. Então, pelo princípio que a gente chama de princípio das duas fraquezas, tendo uma fraqueza só, a ideia é que pretas vão sempre ter 3 peças impedindo o avanço do peão, brancas sempre vão ter 3 peças, basicamente forçando o avanço do peão, e o material vai se igualar nesse quesito, então nenhum dos dois lados vai conseguir fazer progresso e a posição é super mega morta, super mega empatada. Então, o que o Magnus vai tentar fazer, ao invés do torre D2, é dama em F6. Ele vai tentar vencer através de táticas e através de troca de material forçado, utilizando dos buracos na posição do rei adversário. Então ele infiltra a dama na casa fraca e ele defende o peão taticamente, certo? Dessa maneira, se torre por peão de B, torre em D8 é o lance vencedor, descobrindo o ataque na torre. E porque as casas escuras estão fracas ao redor do rei do adversário, torre toma, dama toma, rei G7 é forçado e de repente cai uma torre. E esse lance dama na casa de F6, ele é forte não somente do ponto de vista defensivo, como também é um lance ofensivo muito forte, porque tá forçando, pelo menos, no mínimo, a troca de uma das torres, certo? E quanto mais material vai sendo trocado, mais difícil vai ficando de segurar. Essa ainda é uma posição empatada, no entanto, o Arjun Erigais joga torre em E6 e esse lance não é suficiente para segurar, porque as peças ficam meio descoordenadas, fora que o material vai sair do tabuleiro. Então, torre em D8 do Magnus, torre toma torre, dama toma D8, em G7, e agora, muito importante, o Magnus reposiciona aqui o rei do adversário na oitava, onde ele fica susceptível a cheques, e ele começa a avançar o peão. E você vai ver por que nessa configuração, sem nada na oitava, e com o rei lá, o Magnus vai conseguir segurar a posição. Quer dizer, o Arjun não vai conseguir segurar a posição, o Magnus vai conseguir converter a posição, enquanto se o Arjun tivesse jogado, por exemplo, um lance como, né, ao invés do torre em E6, um lance como essa torre na casa de E8, o Magnus provavelmente não conseguiria forçar a vitória, né? Mas a gente tem o B4, H5 por parte do Arjun e B5 o peão avança. Torre em B6 por parte do Arjun, e é muito importante que a oitava esteja pelada, porque nessa posição o Magnus joga torre na casa de E1, ameaçando checkmate. Certo? Então pode tomar o peão. Toma! Checkmate na próxima. Aí o Arjun joga dama em D8, mas lembra que eu falei que quanto mais material é trocado, mais fácil fica de converter a vitória? Torre em 8 cheque. O Magnus força a troca de torres taticamente porque ele conseguiu forçar o rei do adversário na oitava que estava pelada. Dama toma, dama por B6 e de repente nós temos um final de rei-dama com um peão a mais, onde contanto que o Magnus se esconda dos cheques, esse peão praticamente assegura uma promoção. Ele tá só 3 lances da promoção. Então, dama cheque, rei G2 e dama cheque. Normal. Se F3 aqui, cheques perpétuos na hora. Então o Magnus joga rei F1, corajosamente caminhando o rei para o centro. Dama D3, ok, não quer deixar. E1, dama C3, E2, dama C2, rei E3,
o rei do Magnus tá indo na direção da dama, porque ele quer se esconder aqui, ó. Aqui, por exemplo, na casa de B7, na casa de B6, na casa de A7, onde a dama vai poder auxiliar na cobertura dos cheques e o peão também. Dama em C3, rei E4, dama em C4, rei E5, o rei tá caminhando pra cima, rei em G7, tentando cortar a casa de F6. H4 joga o Magnus. Esse H4 aqui é curiosamente o melhor lance da posição. Se você jogar, por exemplo, o rei na casa de D6, a posição continua ganha, né? Mas esse H4 é curiosamente o melhor lance do engine. Sendo sincero, eu não faço a menor ideia do porquê que esse lance é tão melhor do que os outros. Não faço a menor ideia do que tá tentando fazer, na verdade. Mas é o melhor lance do engine, curiosamente. Esse também ganha, né? Mas é só pra mostrar que o Magnus e o Stockfish são uma coisa só hoje em dia, né? H4, dama em D3, não deixando o rei chegar mais perto, e dama na casa de C5, por parte do Magnus. Se você não for dar cheque, eu vou avançar o peão. Dama em F5 aqui joga o Arjun, e imediatamente depois do dama na casa de F5, ele abandona. Né? Abandona por quê? Seria jogado o rei na casa de D6, e ele consegue ver que não dá pra fazer progresso. Dama em E6, rei na casa de C7, certo? Aqui você já tá mais ou menos... Na verdade, aqui você já não tem mais cheque nenhum, então o peão vai avançar na próxima, você joga F6, peão em B6, você tem mais um cheque aqui na casa de F7, mas logo, depois do rei na casa de D8, por exemplo, você já fica sem cheque de novo. Você tem esse cheque, né? Mas agora, rei na casa de D7, e se rei ter o cheque em F7, a gente troca a dama. Se você não tiver mais nenhum cheque, eu avanço o peão. Então, o Arjun Erigaisi abandona, e o Magnus prova que realmente não existe fortaleza no xadrez, vencendo um final que teoricamente era para ser empatado, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.